Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso ABD em Síntese Podcast. Mais uma vez estamos aqui, a lição de número 7, que tem por título O Evangelho de Marcos. Estamos nessa sequência no Novo Testamento e agora chegamos ao segundo evangelho, escrito na ordem bíblica que nós temos aqui. Após Mateus, nós temos o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ver as características deste evangelho, quem foi que escreveu, pontos principais e o que você, professor, não pode deixar de passar para o seu aluno na próxima lição, uma lição tão rica e importante. Bem, para a aula de hoje, nós estamos mais uma vez com a nossa irmã Milka. Pai do Senhor, Milka. A paz do Senhor José, a paz do Senhor João, a paz do Senhor você, professor. É um prazer estarmos aqui mais uma vez com vocês, tá certo? Muito bem, olha aí, vocês já escutaram um nome diferente, é porque hoje nós Né? estamos aqui com a presença do nosso irmão João Felipe. Pai do Senhor, João, tudo bem? Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, professores. Hoje eu estou emprestado aqui na equipe, né? Muito bem, graças a Deus. Nosso irmão Reinaldinho não pôde gravar conosco hoje, mas está muito bem representado aqui, na substituição à altura, nosso irmão João. Não é João Evangelista, mas está substituindo muito bem o nosso Reinaldinho. Queridos, Menos. como nós falamos, a aula de domingo vai tratar sobre o Evangelho de Marcos. Talvez seja, eu não sei, um dos quatro que tem uma menor taxa de predileção dos leitores. Muita gente gosta mais de João, outros gostam mais de Mateus, outros que são mais detalhistas gostam mais de Lucas. Mas a gente vai ver que o Evangelho de Marcos é um livro muito rico, muito maravilhoso em detalhes, e até mesmo a história do próprio autor deste livro é bem interessante. Eu queria também já pedir à nossa irmã Milka para trazer a sua palavra inicial a respeito desta lição de número 7. Sim, pode deixar. Então, professor, desde a lição 5, nós estamos vendo sobre os evangelhos, não é isso? Então, na lição 5, a gente fez um panorama dos evangelhos, inclusive falando quais são os sinóticos, quais não são. Qual não é, na verdade, né? Que é só apenas de João 1. E dessa vez, a gente está destrinchando um pouco cada um dos 4 evangelhos. Então, vocês passaram na lição passada para os seus alunos sobre o evangelho de Mateus. E agora a gente vai falar com vocês, e vocês vão falar para eles, sobre o evangelho de Marcos. Tá? É um segundo livro dos evangelhos, também é o segundo livro do Novo Testamento. E como vocês já sabem, não significa que ele necessariamente foi o segundo livro a ser escrito. Então, é interessante frisar ao seu aluno que os evangelhos eles estão dispostos no início do Novo Testamento por uma questão de raciocínio, por uma questão de lógica, de a gente entender quem é o Salvador, onde ele nasceu, o que ele fez, como morreu, ressuscitou, para daí dar seguimento à ideia de como surgiu a igreja, então os primeiros passos, aí no livro de Atos, depois as perseguições, e vem seguindo no Novo Testamento com as cartas e epístolas. Bem, sobre a aula, né, a gente sempre dá uma dica pedagógica, então o que foi que pensamos como sugestão a vocês? Fazer um Kahoot. Então, fazer aquele acesso, aquela conta no Kahoot, colocar as perguntas pertinentes à aula e lançar para os alunos. Lembrando que eles precisam ter pelo menos o celular, tá certo? Para isso. Aí você pode me perguntar, mas se na minha turma tiver aluno que não tem acesso à internet, não tem o celular por um motivo ou outro, e aí? Você pode fazer o Kahoot raiz, faz quiz, perguntas. E uma coisa que dá para fazer, se não for o Kahoot, que é muito legal, é o seguinte: você estudou a lição, professor, você faz perguntas pertinentes a cada tópico da lição, recorta essas perguntas, dobra, coloca na caixinha. Chega na sala com a caixinha, já faz um suspense sobre ela, que eles amam. Ou o povo programa de suspense adolescente, eles gostam demais. E aí você faz esse suspense todinho, e você pode usar essa caixinha em 2 formas. Então, forma 1, você passa a caixinha com a música tocando e dá o pause. Quem está com a caixinha, tira uma pergunta e tenta responder essa pergunta. Só que você faz isso antes de explicar sobre a aula. Antes da aula mesmo. E aí você usa as perguntas para dar a lição. Então, caso você sinta à vontade de fazer assim, você pode, à medida que o aluno pega a pergunta, responde, você confirma se está certo ou se está errado e pega essa pergunta para você falar sobre aquele tópico.
tá certo? A nossa lição, a gente consegue trabalhar todos os tópicos dela, da lição 7, em outras ordens, não necessariamente na ordem que está escrita. Mas, se você não sentir a vontade, opção 2. A caixinha está lá, você já deu a sua aula todinha, completou. Vamos agora fazer fixação do assunto. Você pode até mesmo, nesse momento, virar de costas, liga a música no celular, no sonzinho, o que tiver, ou então mesmo canta, e você está de costas, não está vendo em quem vai parar, você para a música, quem parou, responde, e aí a gente reafirma o que foi dito na aula. Ou então a opção do Kahoot. Então, é bem legal, eles vão gostar, vão ficar animados e vão se sentir bem à vontade para responder as perguntas, porque vai estar mexendo com todo mundo, e gera um vínculo, né? Porque ele acaba gostando da aula, se sentindo interessado, então ele se aproxima um pouco mais de você, isso é muito legal. Então, é uma sugestão, tá certo? Então, fiquem à vontade para fazer, se quiserem fazer. Muito bem. Dica aí para você, professor, no próximo domingo, enriquecer a sua aula e trazer uma interação maior. É muito importante esses exercícios de fixação para que o nosso aluno possa guardar ainda mais o nosso conteúdo. João, depois dessa dica aí muito importante, nós vemos aqui na lição o comentarista trazer acerca da visão, sobre a visão do autor, né? Quem era esse João Marcos, que, já apresentando aqui, foi o autor deste livro que leva o seu nome, não é? Embora a gente saiba que nenhum dos evangelistas eles se denominaram como autores, né? Não colocaram lá, foi eu mesmo que escrevi, como Paulo muitas das vezes fez, mas os pais da igreja, não é? Aqueles homens que aprenderam com os apóstolos, que foram os pioneiros da igreja cristã, eles deram testemunho, sim, que Marcos foi o escritor deste livro, né? Justino, Irineu, Orígenes, vários deles disseram que foi João Marcos que escreveu. E aí, João, o que é que você pode nos trazer a respeito desta visão sobre o autor, sobre este escritor, homem de Deus, João Marcos? Seu xará. É meu xará, João Marcos. É interessante que às vezes as pessoas não prestam muita atenção nisso, mas é importante. Toda vez que a gente lê um livro, a gente pesquisar um pouco sobre quem o escreveu, porque cada escritor tem digamos assim, um modo como descrever aquilo, né? Por exemplo, eu sou farmacêutico, então com certeza eu iria puxar muito para minha sardinha na hora de escrever alguma coisa, né? Até sobre os ensinamentos mesmo de Cristo, eu lá na hora, eu ia tentar trazer um pouco sobre do que eu conheço na minha escrita, ia ser um detalhe meu, né? E com Marcos não é diferente. A gente viu aula passada, no episódio passado, que Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele era publicano, e ele deixa muito detalhe, ele escreve para os judeus, então ele traz muita coisa do costume judaico, ele traz muita coisa cerimonialista, ele sempre se preocupa com essas coisas assim. E Marcos, da mesma forma. E falando um pouco sobre a vida do próprio Marcos, João Marcos, né, como já foi dito, ele era sobrinho de Barnabé, um outro personagem muito importante, que a gente vê ali no livro de Atos, inclusive o próprio João Marcos faz parte ali do livro de Atos, é citado, porque Paulo, na sua primeira viagem missionária, leva João Marcos e a gente tem ali Marcos contracenando juntamente com Paulo, com Barnabé, com Silas. Então a gente vê essa caminhada que Marcos teve com o pessoal. E interessante até falar sobre essa questão da viagem missionária, que eu acho muito interessante como as coisas de Deus funcionam. Porque João Marcos, querendo ou não, foi o motivo da separação de Barnabé e de Paulo na segunda viagem missionária. É uma tremenda briga. E sabe o que eu acho mais legal ainda? É que você vê que Marcos foi responsável por essa separação deles dois, mas quando lá nas últimas cartas de Paulo,
Paulo diz assim: olha, trazei-me também João Marcos, a quem eu tenho muito carinho, que eu tenho muita consideração. Você vê que ele ficou chateado porque João Marcos, digamos assim, deu para trás na primeira viagem missionária, né? E na segunda ele não quis levá-lo, mas Barnabé disse: não, ele vai. Barnabé, como tio dele, insistiu e disse: não, esse menino tem muita coisa ainda para dar. E realmente teve, né? E a gente tem aí participando da primeira viagem missionária, tem participando da segunda, juntamente com Barnabé, e Paulo vai lá com Silas, né? E em relação a ele mesmo, a questão da escrita dele, ele é um cara que ele tem um poder de síntese incrível. Porque eu não tenho esse poder de síntese do jeito que ele tem, de conseguir trazer a essência das coisas em pouquíssimas palavras. E ele consegue. Você vê que ele não foca muito na infância de Jesus, nos acontecimentos. Ele não foca, não fala de muitos milagres, ele não vai falar de coisas muito detalhistas. Mas ele já começa, já Jesus já adulto, sendo batizado, ele fala sobre coisas assim mais que ele considerou mais pertinentes. E, segundo os historiadores, o próprio João Marcos escreveu esse livro para os romanos, e direcionado ao povo romano. Por isso que ele traz tanta questão assim de divisão de vigílias, a hierarquia romana. Ele sempre vem trazendo isso. E outro ponto incrível sobre o livro de Marcos é que ele sempre frisa a questão de levar o evangelho adiante. Temos aí o Marcos, capítulo um capítulo de Marcos falando lá sobre o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que é o emblema da nossa instituição, lá no símbolo lá da Assembleia IEADERN tem lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Então, ele priorizava muito essa questão de levar o evangelho adiante. Ele sempre vem trazendo pontos assim de pessoas que levaram sempre o evangelho, e ele é um evangelista nato. Ele escreveu sobre aquilo que ele ouviu, sobre aquilo que ele ficou sabendo, mas, mesmo assim, de maneira nenhuma perdeu a essência dos ensinamentos e dos acontecimentos ali que Cristo contracenou e que ele pôde descrever, né? É verdade. E há um ditado popular que diz: dize-me com quem andas, e eu direi quem és, né? Aí quando a gente olha para Marcos, aí Marcos anda com Barnabé, anda com Paulo, anda com Pedro, e também depois ele foi provavelmente intérprete de Pedro, né? Alguns diziam que Pedro falava aramaico e Marcos falava grego, então talvez tenha sido um tradutor de Pedro, e inclusive o próprio Pedro cita-o na sua primeira epístola. Então, Marcos Milka era alguém que tinha boas companhias, né? Exatamente. Marcos era uma pessoa que andava com pessoas que conheciam a Jesus, né? Então, Pedro, ele foi apóstolo de Jesus, ele conviveu com Jesus, presenciou os milagres, ele tem toda a sua transformação relatada também no decorrer dos evangelhos. A gente vê aquele Pedro afoito, depois em Marcos é declarado que é a confissão de Pedro. Pedro reconhecendo: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, veja, aquele Pedro tão afoito, aquele Pedro que disse: é tu mesmo que está andando aí sobre as águas, diz para eu ir junto. E vai, depois tem medo, se afoga, né? Não se afogou, Jesus estava ali, glória a Deus por isso. Aquele E Pedro inconstante. ali, Pedro inconstante. Só que aí teve um dado momento que ele disse: Jesus, o que é que vocês dizem que eu sou? Então, todo mundo dizendo que eu sou um, que eu sou outro, e vocês? Ou seja, vocês que me seguem. E ali Pedro, ele vai dizer em nome dos apóstolos, mas cheio do Espírito Santo: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Ele confessa quem Cristo é. Então a gente vê também um modelo de confissão através de Pedro, né? E é Marcos quem relata essa passagem, é Marcos que andou com esse Pedro, viu quem ele era, presenciou o seu testemunho, e é na casa da mãe dele que acontece o quê? Que quando Pedro está preso e é liberto de forma milagrosa através do anjo, passando os portões de ferro, ele vai para onde? Para a casa da mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida,
e orava por Pedro. Então, você vê que Marcos, além de andar com Pedro, ele tinha um convívio com a igreja, um convívio com a oração, e aí a gente consegue perceber que, se tem alguma dúvida, se foi inspirado pelo Espírito Santo, a gente acaba com isso em Atos, quando vê que ele estava ali reunido em oração com toda aquela igreja. A nossa oração, a oração é a intimidade com Deus, e isso o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos inspira, e inspirou Marcos a escrever este evangelho, né? E um evangelho que a gente vê que muito provavelmente foi endereçado aos romanos, tanto pelas traduções que é feita de algumas passagens, então o público-alvo provavelmente ali foi os romanos, como também pela questão de como é disposto as histórias que aconteceram, né, de forma corrida. José outra vez comentou, né, que a corrida chega, cansa a gente ler. Tem um episódio, acho que foi no 5, se não me engano, a lição 5, José comentou isso, eu fui ler o livro de Marcos, o Evangelho de E Marcos de Jesus novo foi, para e hoje. Jesus saiu, e Jesus voltou, e Isso, aí Jesus eu foi de pensei, novo. exato, não é que eu lendo de novo, né, para hoje, Jesus, não é que é mesmo que é corrido. Às vezes não se dá conta, é quando vai e sai, saiu e voltou, e entrou, e atravessou o menino, cansou até o lendo. Imagina Jesus ali com os apóstolos. Mas ele relata, né? E ele relata de forma curta, faz esse poder de síntese que João comentou também, e se a gente associar um pouquinho com as características dos romanos, até que faz sentido, né? Eles não eram tão cultos e tão voltados à leitura, ao estudo como eram os gregos, mesmo tendo uma cultura aí baseada na cultura helênica, resgatando aí a cultura grega também, mas eles não tinham todo esse trabalho, essa dedicação à leitura, né? Eles iam a guerras, a questão também da ordem do império, mas a leitura não, então precisava ser algo curto, e Marcos faz isso brilhantemente, né? Porque ele encurta tudo e com muita coesão, com muita coerência, que é a forma que a gente entende, e ainda traz fatos novos. Para quem não sabe, por mais que ele seja um evangelho sinóptico, não é porque é sinóptico que ele é Ctrl-C e Ctrl-V de outros evangelhos. Ele traz a visão de Marcos, sim, e traz algumas coisas a mais, por exemplo, a cura do surdo e gago. É algo que é tratado no evangelho de Marcos, por exemplo, né? Então, ele também traz algumas coisas novas e volta isso para o público romano. Então, a gente tem um evangelho escrito para gentios, para aqueles que não eram judeus. E isso é muito importante, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele não foi só para os judeus. Jesus, ele vem, ele anuncia as boas novas, ele era o Messias prometido. Fazendo agora, indo ali para João, não sei que não foco, mas João disse que os seus o rejeitaram, não o receberam. E a partir disso o evangelho foi para todos nós. E isso inclui os romanos, e Marcos, ele tem esse olhar. Ele vai ter a salvação é para todos. Vamos ler. E casa muito bem com o que foi comentado lá de João 15 e João 16, agora não faz memória, que é o ir por todo mundo. Né? Isso Então, aí casa mesmo. muito bem. Isso. Interessante que Roma, na época, vale ressaltar que Roma, na época, era usado o que afligia o povo, né? Então, assim, Isso. você ter o cuidado de escrever, e outra coisa, naquela época ainda tinha muito aquela questão, vamos pregar o evangelho só para os judeus, não, vamos abrir para os gentios, não, tinha muito essa discussão, né? Então, Marcos, o fato dele ser tocado pelo Espírito Santo para escrever para os seus agressores, digamos assim, aqueles que estavam ali os constrangendo, os afligindo constantemente, foi uma coisa fenomenal. Eu acho que o Espírito Santo teve que trabalhar muito nele essa questão até, né? Porque Pedro era um dos que só estava ali pregando para os judeus, né? E depois que quando Deus dá aquela visão a ele dos animais impuros, é que ele percebe que ele tem que começar a levar isso para as outras pessoas. Mas até então, o próprio, digamos assim, pai na fé de João Marcos, ele também era só para os judeus, né? Então, eu acho que o Espírito Santo trabalhou bem essa questão de escrever com a linguagem para os romanos, para Marcos poder escrever isso aí. Ele teve bons professores, né? Certeza. Barnabé, que foi pregador em Antioquia, né? O próprio Paulo, né? Que o apóstolo dos gentios, doutor dos gentios. E a gente vê aí a importância de estar com pessoas que nos levam para perto de Deus. Então, é uma aplicação que você, professor, pode trazer para o seu aluno, né?
andar com pessoas que te levam para mais perto de Deus, que falem de Cristo, que insistam, né, no jovem. E Marcos, ele desistiu da viagem, mas alguém investiu nele, alguém insistiu para que ele fosse de novo. Como o João falou, depois Paulo disse: traga ele é muito útil para o meu ministério. Ele cita também em Colossenses que ele estava com ele nas prisões. Então, Marcos era alguém que estava ali em oração, na casa de oração, era alguém que estava sempre andando com Cristo. E interessante até que Marcos ele foi pregar o evangelho e foi morto por pregar o evangelho, né? Ao relato que ele foi arrastado pelas ruas até a sua morte. Então, era alguém que morreu em prol do evangelho. Certamente muito interessante, e a gente observa aí a que Marcos escreveu com base em fontes primárias, né? A fonte dele era o apóstolo Pedro, que estava com Cristo. E isso era um dos critérios para que os livros fossem aceitos como inspirados, né? Eles precisavam ser dos apóstolos de alguém que andasse com eles. E Marcos apresenta, assim, o seu livro baseado certamente nas histórias que o apóstolo Pedro escreveu, e ele traz um ponto bastante importante, João, que é a questão da pregação do evangelho, como você falou, acima até dos próprios milagres. Os milagres são importantes, mas o evangelho e a sua pregação está acima disso. E aí, como a gente já disse, na escrita desse evangelho, Marcos se preocupa em explicar algumas coisas, porque o seu público-alvo não eram os judeus. O público-alvo de Marcos eram os romanos. E aí ele vai explicar algumas coisas, João, que a gente pode verificar no evangelho que ele escreve, não é isso? Exatamente. E interessante que ele vai trazer, ele se preocupa, não tanto quanto Mateus, de explicar, de trazer conotações judaicas para os judeus, mas ele se preocupa, por exemplo, de explicar para os romanos certas coisas que só os judeus entendiam, que eram costumes judaicos. Então, ele vai trazer essa questão de trazer ali determinada explicação sobre algum costume, sobre trazer a questão do sofrimento, sobre o poder de Deus. Ele tem uma linguagem assim bem interessante, que a gente não tem tanta noção assim, mas assim como eu comentei na lição que a gente falou sobre Mateus, quem era judeu, às vezes passa despercebido para a gente, mas quem era judeu estava entendendo exatamente o que Mateus estava querendo dizer quando escreveu, quando usou aquele termo, quando usou aquela conotação, e Marcos da mesma forma. Marcos, exatamente aquilo que ele estava usando, quem era romano fez, opa, isso eu entendi. Isso daí eu entendo, isso daí para mim é tranquilo, eu estou por dentro do assunto do que ele está querendo dizer. E, mais uma vez, ele vai trazer questões culturais romanas também, porque ele vai dizer, olha, isso aconteceu em tal vigília, de tal ponto a tal ponto, medidas romanas ele vai trazer, medições de quilometragem, então muita coisa ele vai trazer que nos outros você não vê isso. Mas em Marcos ele vai trazer muito essas questões romanas para quem é romano realmente entender o que estava acontecendo. E como era uma escrita para não judeus, ele também vai se preocupar na questão de, se eu precisar trazer uma coisa aqui judaica, eu vou explicar o que é. Se eu precisar trazer uma coisa fora de contexto romano, eu explico direitinho para que o romano ele consiga entender o que é que a gente quis falar com o nosso costume. A gente vê Exato. muito isso. Pode falar. Pode ir, foi mal. João falando, né, falou sobre o Evangelho de Mateus, algo interessante de Marcos é também o que ele não traz. Por exemplo, ele não traz a genealogia de Jesus, mas veja que para os judeus trazer a genealogia de Jesus é algo importante, porque acabava também comprovando a linhagem de Jesus, a questão que Jesus era descendente de Davi, então era o filho de Davi, traria aquela confirmação de que a promessa feita estava se cumprindo, o Messias chegou, aqui está a linhagem dele, é ele.
Já para os romanos, isso não faria muito sentido, porque não foram eles que receberam a promessa do Messias. Então, Mateus, ó, fui falar Mateus, Marcos, ele já chega com Jesus já adulto, já chega com João Batista apontando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo de Jesus, a ida ao deserto para ser tentado, ele traz uma estrutura diferente em relação a Mateus, por exemplo, por conta do seu público. Então, além de se preocupar em explicar, ele também foi muito sucinto em: isso não faz sentido para este público, eles não vão entender, isso é uma mera informação para eles, apesar que a gente sabe que não é. A genealogia de Jesus é importante, a gente não deve pular enquanto lê nem a de Jesus nem nenhum personagem bíblico, tá? Elas são importantes, a gente aprende com a genealogia. O seu aluno pode dizer: para quê? Mas precisa, a gente tira muitos conhecimentos da genealogia, tanto quando a gente vê quem são esses personagens e analisa-os e vai ver essa história de vida, a gente tira ensinamentos para a gente, quanto o motivo de estar ali. Então, é importante. Só que para os romanos já não era um pessoal muito voltado à leitura. Uma genealogia de uma pessoa que ele não conhecia, não entendia da promessa, ficaria muito complicado. Então, Marcos, ele foi genial. Não, eles vão saber quem é Jesus, eles precisam saber quem ele é. É isto que importa. Quem ele é. No decorrer da vida, eles vão conhecer a sua genealogia, porque ainda era pregado muito de forma oral, né? Os registros escritos eram poucos, então eles iam conhecendo de forma oral um pouco mais essa questão da promessa, enfim. Mas quem era Jesus, isso foi escrito porque era o que importava ali para aquele foco. E mais uma vez, são evangelhos sinópticos, mas eles não são cópia um do outro. Nunca deixe o seu aluno entender, dar a entender ao seu aluno que, por serem sinópticos, eles são cópias exatas um do outro. Eles não são. Eles trazem uma visão do autor em relação ao mesmo assunto, que é a vida de Jesus Cristo, mas cada um com seu enfoque, né? Inclusive, o enfoque de Marcos é trazer Jesus como um servo sofredor. Então, Jesus é aquele que servia ao povo e que sofria. Então, a gente vê Jesus angustiado, por exemplo, lá no Getsemane, está lá. Quando os fariseus e escribas vão questionar Jesus, Jesus um pouco irônico. Então, a gente também vê marcas de sentimento mais fortes ali em Jesus, que é bem característico de Marcos, mas sempre trazendo a questão de um Jesus servo, humilde, que estava ali para servir e que sofreu, né? Então, isso também é característico do propósito dele, que era vir para morrer e perdoar os nossos pecados e depois ressuscitar. Então, ele traz isso bem, bem marcado. Eu estava até lembrando aqui de um detalhe, que a gente tem costume aqui na igreja de fazer uns quiz bíblicos com o pessoal da escola dominical e com a juventude em geral, só para dar aquele gostinho do pessoal pesquisar. E a fonte tem que ser unicamente a Bíblia. E numa das perguntas que a gente pegou aqui no aplicativo e jogou foi: qual é o único evangelho que cita que na noite que Jesus foi preso, um jovem saiu correndo, só coberto com um pano, E estava depois nu, ele nu e saiu correndo. Eu digo: rapaz, Exato. por que Marcos foi escrever um negócio desse? Por que na mente dele ele disse: rapaz, eu vou botar isso aqui na narrativa? Provavelmente, talvez fosse ele mesmo, né? Alguns acreditam que era ele mesmo, né? Por isso que eu disse, eu digo: olha, vocês querem apostar quanto comigo que isso é Marco? Foi Marco, falou um jovem, mas ele fez aqui igual o João faz, que João, toda vida que vai falar dele, ele sempre fala em terceira pessoa. Né? Foi ele que se enrolou num pano e saiu correndo. E assim, para provar o que Milka falou, né? Cada um vai escrever coisas que ele não foi tão detalhista, mas teve parábolas que só ele trouxe, teve certos milagres que só ele trouxe. Então, não é porque é sinótico que, como o Milka bem falou, que é Ctrl-C, Ctrl-V. O fato de ser sinótico é que eles têm narrativas parecidas, mas não necessariamente com o mesmo enfoque, com o mesmo intuito, com o mesmo direcionamento, né? A gente vê ele trazendo a explicação de vários termos, né? Ele explica o que é Boanerges, né? Que é o filho do trovão. Ele explica o que é o Talita Cume, né? Menina, te digo, levanta-te. Ele explica Efatá, né? Que é abre-te. Ele explica o que é o Gólgota, né? Lugar da caveira.
ele explica por que que os fariseus lavavam as mãos, muitas vezes, né? Alguém pode pensar que os discípulos de Jesus não tinham higiene, mas ele vai lá e explica que não era questão de limpeza, puramente por higiene, era uma questão que eles tinham de lavar as mãos, os Ritualística, né? pratos, né? Por uma questão cerimonial, porque tinha encontrado com pessoas que para eles eram impuros e tal. Ele explica o que é o Corban, né? Que é a oferta ao Senhor. Enfim, ele tem essa preocupação, Marcos, de trazer justamente essa explicação de costumes, de palavras para o seu público, a fim de fazer com que eles entendam o contexto em que Jesus estava inserido, né? E isso é muito importante para nós, porque nós precisamos transpor esse abismo, né, cultural que há entre nós e o tempo bíblico. E a gente precisa fazer com que os nossos alunos aprendam de uma maneira trazendo para os dias atuais aquilo que foi vivido pelos apóstolos, por Jesus, pelos personagens bíblicos, sem perder sem perder em nada o texto bíblico, né, sem deturpar em nada a mensagem do Evangelho, mas a gente vê através de Marcos essa necessidade de nós explicarmos, né, as coisas para que o conteúdo, para que a mensagem ela seja transmitida de uma forma muito interessante, né, de uma forma clara e para que os seus ouvintes e leitores pudessem entender perfeitamente aquilo que ele estava falando. Eu lembro muito bem de um testemunho contado que um missionário estava na África e ele estava pregando o texto em Isaías falando que os nossos pecados ficam limpos, a gente fica limpo como a neve, né? O profeta Isaías, no capítulo 1, ele fala tal, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, tal. Só que o público dele nunca viu neve. E aí aí ele disse, pronto, fica igual a polpa do coco. Aquela parte branca dentro do coco, que é branca, eles disseram, sim, nós conhecemos. Pronto, é dessa cor que Deus nos purifica e nos limpa. Então, é trazer para o seu ouvinte aquilo o que o texto está nos dizendo. E Marcos se preocupa com isso, né? Marcos está sempre atento. Opa, isso aqui eles não vão entender. Vou explicar aqui. Ó, isso aqui significa isso. Aí o Romano dizia, agora sim, agora eu entendi o que esse camarada quis dizer. E ele fala de vigílias, fala até dos herodianos, que era o partido que gostava de Roma. Aí Marcos coloca lá, os romanos, opa, rapaz, gostei desse aí, não é isso? Ele traz também fatores que agregassem aos romanos algum tipo de sentimento, não sei se é bem essa expressão, mas que eles se identificassem de alguma forma, eles se vissem ali. Então, além de ele trazer algo diferente. Então, por exemplo, a parábola do semeador é uma parábola que tem em Marcos, mas não tem em outros evangelhos, e ele traz e fala sobre o quê? Sobre a palavra de Deus sendo lançada. E está justamente naquele evangelho que para aqueles que não são judeus, para aqueles que também vão ser alcançados. E explicar toda a estrutura para que eles entendessem gera também uma identificação do tipo, eu não sei o que é, mas aqui está, se importou comigo, se preocupou comigo. E aqui eu quero fazer só uma ressalva, partindo do comentário da lição. Na nossa lição do professor, ele tem algumas janelas seria no computador, né? Mas alguns quadros, como o quadro de interação, o quadro Conheça os seus alunos, né? E nesse quadro Interação, aqui está na página 50, ele vai falar sobre você, professor, trabalhar com seu aluno uma questão do sofrimento de Jesus, que é muito presente no Evangelho de Marcos. E no quadro Conheça os seus alunos, ele vai falar sobre a questão de como trabalhar com alunos questionadores. E por que eu estou falando aqui nesse momento em que os meninos estavam comentando sobre essa questão dos romanos e o Evangelho? Porque, às vezes, professor, a gente se preocupa, com razão, em deixar as coisas o mais claras possíveis para o nosso aluno. E, realmente, nosso intuito é ensiná-los da melhor forma, de forma que eles entendam. E a gente pega aqui o Evangelho de Marcos, um autor que se preocupa com o seu público, escreve de forma coerente, coesa,
com muito esmero para que seja uma mensagem que alcance aquele público. E a gente tende a fazer isso nas nossas aulas. E isso é louvável e devemos sim fazer. Mas a lição chama atenção para os professores para um ponto muito importante: o cuidado com o aluno questionador. A fase da adolescência é uma fase em que os alunos questionam muito, mas também tem alguns alunos que questionam no intuito de provocar, de tentar fazer você não ter uma resposta, de colocar no canto da parede. Isso pode acontecer. E a gente vê assim, mas até mesmo os evangelhos tem um autor que se preocupa em deixar tudo o mais claro possível. A gente faz isso nas aulas, temos. Mas a esse aluno questionador, a gente também tem que ter um limite de onde devemos ir. Quando a gente percebe que esse aluno está batendo muito de frente com o tema, não porque ele entendeu, mas a questão de provocar, que a gente possa pedir Deus sabedoria para que a gente maneje a aula, tá certo? Sabe responder com mansidão, né? Como o Pedro ensinou. Exatamente. Não é porque A a nossa... resposta branda desvia o furor. Exato. A dura suscita ira. Perfeito. Provérbios nos ensina tudo. Eu sou apaixonada por Provérbios, porque é muito didático, muito claro. E a gente precisa fazer as nossas aulas, a gente ter sabedoria, ter calma e a gente saber lidar através do Espírito Santo com esses alunos. Inclusive, a lição faz a ressalva. Então, a gente vê no Evangelho de Marcos esse autor se preocupando, mas a gente não vê ele batendo de frente com os romanos, por exemplo. Então, vamos também pegar essa questão, esse exemplo do autor do livro ao qual a gente está estudando, o Marcos, explicando para um povo que não conhecia os costumes, um povo, inclusive, idólatra, politeísta, mas ele não vai bater de frente, ele explica de forma clara. As nossas aulas são para a gente ensinar, não é para a gente bater de frente com o nosso aluno. Estou chamando atenção porque foi algo que a lição trouxe para nós professores e que eu achei muito interessante e muito pertinente a gente dar uma comentada, porque às vezes a gente está estudando lição e esses quadros, esses boxes que tem, às vezes a gente passa despercebido, dá uma lida por cima, porque está preocupado com o assunto. Só que traz pontos que a gente tem que se atentar. Então, se for o seu caso, você tem um aluno assim, dá uma lidinha molhando nesse box, ore ao Senhor e lembre de ter calma. A gente está ali para explicar o assunto. Então, faça como Marcos, explique o assunto da melhor forma possível, mas é explicar, é ensinar. A gente não está para bater de frente. O aluno veio, Senhor, me ajuda e conduza para outro tema, ou se ofereça para depois tirar as dúvidas, enfim. Até porque, às vezes, temos outros alunos, né? Então, às vezes, o clima fica desconfortável, né? E quando você for falar ali sobre o Evangelho de Marcos e for falar com os seus alunos sobre como está escrito este livro, a gente sempre vai falar um pouquinho da estrutura desses livros, é isso, José, João, o que eles trazem. Então, a gente já sabe quem foi o autor, foi João Marcos, que não foi um dos apóstolos. Eu digo isso porque quando eu era criança, eu achava que Marcos era um dos apóstolos. Eu fui perceber isso um pouquinho depois. E acha que quem escreveu os evangelhos, né, eram todos apóstolos, né? Todos apóstolos. Já estou eu confessando aqui, meus Deus. Ai, quando criança, tá, gente? Era criança. Achava que era um dos apóstolos. Então, explicar ao seu aluno que não era. Isso é bem interessante. E, enfim, seguindo, né? Ele escreveu para os romanos com essa característica sucinta. Só que a parte sucinta ele traz uma estrutura bem interessante, né? Porque ele fala sobre Jesus Cristo, apesar de falar genealogia, já Jesus adulto, e ele traz sobre as parábolas, e eu estou aproveitando para falar isso, José e João, para falar um pouquinho sobre a parábola do semeador, já que a gente está nesse ponto, porque a parábola do semeador, a parábola da boa semente, ela é uma parábola tão usada, né? E me chama muita atenção porque Jesus fala a parábola, mas não entendem, né? As parábolas não tinham o intuito necessariamente de todo mundo entender. Inclusive, era para que alguns não entendessem o que Jesus estava querendo falar. Né? Era o filtro que Jesus usava, né? Exato. Tá? Jesus é perfeito, gente. E aí os discípulos chegam, os apóstolos, Jesus, a gente também não entendeu. E Jesus vai e explica. Então, Marcos traz uma parábola totalmente explicada. E explicada passo a passo. O que eram as pedras, os passarinhos, a terra seca. Enfim, traz toda a explicação detalhadinha de Jesus ali que ele deu para os discípulos. Então, a gente tem
interpretação de parábola, no Evangelho de Marcos, essa estrutura que ele traz é muito interessante. Ele traz muito essa questão até do fracasso dos discípulos em fazer algumas coisas, né? Em algumas situações a gente vê Marcos, ele traz em várias referências o fracasso dos discípulos em realizar algum milagre, em compreender algo que Jesus está falando. Talvez por andar com Pedro, né? Pedro deve ter contado alguns causos, né, da sua vida, fracassos, para que ele pudesse estar, né, em posição de estar realmente ensinando a ele para que pudesse escrever. A gente vê outras características, né, apesar de ser o menor dos evangelhos, né, em termos de capítulos, Mateus 28, Marcos tem apenas 16, Lucas 24 e João 21. Em número de capítulos ele é o menor, mas ele traz muita coisa, né? Parábolas, algumas parábolas de cerca de 18 milagres, só 4 parábolas, né? Mas ele traz 18 milagres de Jesus, que é um Jesus sempre em ação, sempre em atividade. E uma coisa que eu acho bastante interessante acerca do Evangelho de Marcos é a questão dos seus sentimentos, os sentimentos de Jesus. Ele foca muito nessa questão de sentimentos. Jesus é aquele que tem compaixão, que tem amor, Jesus é aquele que sente, que se irou até em determinado momento, que teve indignação. Então, é um evangelho que também narra muito dos sentimentos que Jesus teve durante o seu ministério. E um ponto bastante legal do Evangelho de Marcos é a questão do segredo messiânico, é que Jesus sempre dizia, não vá e não diga a ninguém. Não conte a ninguém, não, viu? Fique calado. Vá, e as pessoas às vezes iam e diziam logo, E né? diziam. Olha ele. Era mesmo que dizer, vá, conte, grite, Né? Pronto, fale. que é o segredo messiânico, né? Mas que a gente vê que é muito contado acerca disso. E, João, um fato importante, e até você pode expandir muito bem, é que cerca de um terço do seu evangelho, do evangelho de João Marcos, é focado nos sofrimentos de Jesus, né? Na parte final da vida de Cristo, cerca de um terço do livro é direcionado a isso aí. Exatamente. Acho que até pela questão, acho não, certeza, pela questão de ter que apresentar, às vezes as pessoas tratam, por exemplo, o Evangelho de João como um evangelho muito evangelístico. Eu concordo, mas o de Marcos também. Marcos, ele vai trazer essa questão, ele apresenta, assim, de forma bem veemente mesmo, essa questão do que Jesus passou, o que Jesus passou, como ele passou, alguns detalhes que era para mostrar aos romanos que Roma tinha condenado ele também, por isso o escrito lá na cruz em aramaico, ou em hebraico, em grego e em latim, que era para mostrar três tipos de condenações ali, que os judeus o condenaram, mas Roma assinou embaixo também, e o grego porque era o idioma mais Idioma. falado da época, né? Então, mas mostrando para os romanos que a própria Roma, que assinou embaixo lá, e poderia condenar Jesus, era Roma que Deus estava enviando o seu filho, que estava ali, ele estava passando por todo aquele sofrimento na mão dos próprios romanos, mas que o evangelho também direcionava-se a eles, que eles também faziam parte, se quisessem, da redenção que estava posta na cruz. Marcos, ele traz bastante essa questão. Marcos, ele sempre foca nessa questão do evangelismo. Tanto que quando ele vai falar sobre essa parábola que ele falou da, da semente, é fenomenal. Às vezes a gente repete muito ela, fala muito, mas, por exemplo, você vê ele trazendo que a primeira semente que foi lançada caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu e as devoraram. O que a gente pode tirar, por exemplo, dessa parábola? Quando ele traz essa questão, ele traz essa questão do detalhe de caiu à beira do caminho. O caminho é um lugar onde planta não cresce. Já percebeu que interior, em qualquer canto, na UFRN, onde você tiver, que você vê um caminho de grama, que muita gente passa ali sempre,
não cresce nada. Às vezes você vê, por exemplo, no interior, só o caminho das rodas dos carros, que sempre passa ali pelo mesmo canto, e tem planta no meio, tem plantas dos lados, mas no caminho não tem, porque terra batida é horrível para se plantar. Então, quando ele traz ali, olha, uma semente caiu na beira do caminho, ele já está dizendo, ó, muitos antes pode até ter vindo, ter dificultado a questão, mas o que eu estou trazendo a vocês é que vocês precisam entender, que vocês precisam ter um coração aberto ao evangelho. O coração de vocês pode até ter sido um pouco machucado, afligido, mas eu estou trazendo a vocês que esse tipo de terreno é um terreno um pouco complicado, mas se vocês se dispuserem a abrir o coração de vocês para o evangelho e se tornar terra boa para essa semente, ela vai germinar e vai produzir de 50, de 100, de quantos necessário for, mas ela vai germinar. Então, eu acho que Marcos ele traz muito essa questão evangelística, né? Tanto que ele diz, olha, fulano de tal foi curado. E depois que ele foi curado, ele saiu espalhando por aí, dizendo, ó, Jesus me curou. E Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Aí ele diz também que o Gadareno, quando Isso. Fica foi... aí, vai pregar lá. Vai pregar na É sua isso. terra. Exatamente. Ele diz, olha, o Gadareno foi curado, foi expulso aqueles demônios dele, e ele ainda foi afoito. Ele disse, Jesus, eu vou com você. Jesus, não, fique por aí. Fique por aí. E aí ele diz que o Gadareno vai se tornar agora o maior pregador dali de Gadara. Então, ele sempre traz essa questão de botar o evangelho adiante e trazer para os romanos que eles também são dignos de receber o evangelho, e se eles atentarem para o sacrifício de Cristo, há redenção para qualquer um, inclusive para eles que condenaram o próprio Cristo. Então, eu acho muito interessante esse detalhe de Marcos, sabe? De se preocupar em oferecer o evangelho, apresentar o evangelho contra um malfeitor seu. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível, porque a gente tem dificuldade. A própria Bíblia diz que amar o seu irmão, você já ama. É uma pessoa querida, não é muito difícil amar. Agora, ama teu inimigo, caba. Aí o negócio arrocha mais, né? E Marcos, É ele traz verdade. essa questão, né? Ele traz dentro do seu livro, né, uma parábola exclusiva. Apesar de trazer apenas 4 parábolas, Marcos traz aí uma parábola exclusiva que é justamente Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 29, se eu não estou enganado, que é uma parábola que fala sobre a semente, né? Uma semente que é lançada e ela produz erva, espiga e, por último, grão cheio de espiga, né? É uma parábola exclusiva do Evangelho de Marcos. E é interessante, ele traz, apesar de trazer poucas parábolas, ele traz muitos ensinamentos, né? Jesus fala sobre muita coisa que Marcos vai registrar e que são muito importantes para a vida cristã, para a vida do jovem que estará assistindo a nossa aula. Isso. E por mais que tenha essas poucas parábolas, o aluno vai se sentir bem ao ler o livro de Marcos, que a gente tem o intuito de ensiná-los, mas é interessante que o aluno leia os livros que estão sendo ensinados na EBD, né? Então, estudar o Evangelho de Mateus, ler o livro de Mateus, ler o livro de Marcos, poucas parábolas, mas que está um desafio para o seu aluno dele ir ver lá em Mateus as parábolas que tem em Mateus, ver as que tem em Lucas, ver as que tem em Marcos, comparar uma com outra, e isso vai agregar muito a ele. E aqui, indo também na questão do Jesus sofredor, que José tinha comentado, agora é José, João, todo mundo com J. Jesus, ele é mostrado com os seus sentimentos por Marcos, né? Mas traz muito essa questão de Jesus sofrendo, e a gente vê a passagem do Getsemane, de Jesus se sentindo angustiado, indo até aqueles 2 apóstolos, e vocês não conseguiram velar nenhuma sequer hora comigo, acordem, vigiem, orem e volta. E, de novo, vocês não oraram, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e Jesus passando aquele processo. Enquanto a gente lê, a gente percebe essa angústia de Jesus. Então, Jesus estava sofrendo naquele momento. E a gente percebe isso no decorrer dos capítulos, né, até chegar na sua crucificação. Os detalhes que Marcos traz mostram o sofrimento de Jesus, e é para a gente também
nos fazer meditar sobre este sofrimento, porque este sofrimento foi por amor a nós. Jesus não sofreu isso à toa, não sofreu simplesmente porque eu quis sofrer, mas ele vem em obediência ao Pai e em amor à humanidade. Então, nós fomos criados por Deus, pecamos lá no início, e aí é necessário que um sangue puro, sem pecado, fosse derramado. E é o único que faria isso era o próprio Deus. E Jesus Cristo vem, ele sendo Deus, ele se faz homem. E ele é apresentado por Marcos como sendo um servo sofredor. Então, imagina a gente pensar bem nesse enfoque. Jesus, o Deus, ele agora se faz servo, servo mesmo de servir a humanidade, tanto que ele vem, cura, ele presta toda a sua assistência e ele também é sofredor. Ele sofre. Então, um Deus imutável, o Deus soberano que nos criou com todo o poder, ele está aqui agora sofrendo angústia, sofrendo dores. Ele é aquele Jesus que está ali pregando para a multidão o aperta, como se fosse sufocar. Imagina ser mais de 5.000 pessoas lhe seguindo e lhe apertando, e ele sentindo este aperto. Ele passa, ele vai ficar sentado no deserto os 40 dias. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Não vamos achar que Jesus não sentia fome. Mas ele não pecou por conta da fome. E traz isso. Marcos, inclusive, 40 dias e 40 noites, que às vezes a gente fica a pensar. Foi só durante o dia e a noite ele comia. Marcos, ele deixa 40 dias, 40 noites. A gente vê essa questão de Jesus sofrendo e sofrendo por amor por nós. Este amor, ele sofrimento foi por amor a gente. E a gente tem que meditar isso. É um enfoque que não pode passar batido, até mesmo para dizer aos nossos alunos. Jesus, ele sofreu. Nesse box de interação da revista, que pede para a gente trazer passagens sobre o sofrimento de Jesus, é bem interessante para que o aluno entenda que esse sofrimento é real, foi por nós e inclui o aluno. Inclui a ele. Talvez você tenha um aluno que está na igreja, está indo para EBD porque pai, mãe, avó, avô traz, mas ele não fez essa confissão pessoal, ele ainda não conhece Jesus como Salvador, e esta é uma boa oportunidade de apresentar esse Jesus Salvador que tem um amor tão grande por nós. Eu comentei na última vez que fizemos com vocês, para eles são 5, né? Que tem alunos que vão ler livros de romance e querem todo aquele imaginário, né? Do príncipe encantado, de alguém que vai sofrer por você, por amor a você. Só que a gente já tem isso. A gente já tem essa pessoa que nos ama incondicionalmente, mesmo tendo os nossos defeitos, os nossos pecados. Jesus nos ama, veio para cá, sofreu tudo o que sofreu por amor a nós. Ele morre por nós para que a gente não morra, ressuscita, nos dá a salvação, direito de morarmos com ele. Não tem príncipe encantado, gente, que faça um negócio desse. É uma linguagem assim, um pouco mais aberta essa, mas é porque às vezes está no imaginário do nosso aluno essa questão de querer alguém que sofre pela gente, passe os nossos problemas conosco, e a gente já tem. Só que esse aluno talvez não conheça. Pode dizer. O próprio poeta naquele hino da harpa diz, né? Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador. Para que outro conto? Não tem um conto maior de amor do que foi o de Cristo, né? Isso mesmo. E, assim, trazer isso para o aluno é um privilégio. E quem sabe você não veja salvação na sua sala. Porque pode ter, porque não é porque você está na igreja que você é crente, que crê em Jesus Cristo verdadeiramente, né? E é uma oportunidade ímpar se falar dos evangelhos para os seus alunos. Porque pode ser que haja conversão em casa. Se o aluno que é crente e em casa não é, e ele chega comentando e o Espírito Santo trabalha, nós cremos que esta palavra ela tem poder. Estamos estudando o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, vamos ver João também, vamos ver as epístolas, Apocalipse, mas essa palavra que a gente está ensinando para eles é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Não é porque estamos ensinando, explicando pontos que Deus não pode operar. Deus pode fazer muita coisa na sua aula, professor. Mesmo que você não veja agora, talvez apenas no céu a gente saiba do que foram os frutos que a gente plantou nessas aulas. Busque trazer a palavra ao seu aluno. Não leve isso aqui como algo extremamente metodológico. É assim, 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 como fosse uma aula de universidade. Isso aqui realmente é vivo, isso aqui tem poder, pode gerar transformação, porque gera. EBD não é a mesma coisa de uma aula da escola que eles têm.
Não é a mesma coisa da aula na universidade, é algo diferente. É ensino, mas é um ensino vivo, é um ensino que gera a vida. E a gente está trazendo esses pontos para os nossos alunos. E aí eu me incluo, né? O quanto eu medito sobre isso também. Meditar sobre esta importância vai nos ajudar a trazer isso ao nosso aluno da melhor forma possível. Então, acredito que os meninos também compartilham desse sentimento. É importante que a gente traga isso, sabe? A gente veja a lição não como algo escrito, estático, mas é vivo, porque a palavra de Deus é algo vivo. É um ensinamento que vai ali na divisão do espírito, da alma, que é juntas e medulas e é capaz de discernir os pensamentos humanos. Então, se tem uma coisa que vai agir e que vai ter mais eficácia do que a palavra de Deus, eu desconheço. E a Bíblia diz, e a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós, enquanto professores, você, enquanto professor, tem a responsabilidade de trazer isso para o seu aluno. Um dia, todos nós aqui fomos alunos da EBD e nos encantamos com aquilo que foi passado para a gente, e hoje em dia, pela misericórdia de Deus, estamos aqui já passando esse ensinamento para frente, mas é um ensinamento que ele tem que ter a transformação, né? Ele tem que gerar alguma coisa, ele tem que, como a própria Bíblia diz, que ela não é lançada sem antes fazer o que lhe apraz. Então, nós temos essa responsabilidade de trazer essa questão de que tudo isso é verídico, tudo isso aconteceu, tudo isso acontece e tudo isso há de acontecer. Que a Bíblia ela é viva, como bem disse a nossa irmã Milka. Muito bem. Professor, você tem então um arsenal de coisas para trabalhar com seu aluno no próximo domingo, nessa lição tão importante que a gente fala aqui, ainda poderíamos falar mais uma outra hora, outras horas, porque realmente a Bíblia é um Síntese livro de muito Marcos, que a gente rico. não tem. E É, olha que Marcos é sintetizado, hein? né? Imagina se fosse maior. Então, professor, que você possa trazer isso para o seu aluno, sempre lembrando de aplicar esta lição à vida dele, explicando a ele porque é tão importante que ele aprenda um assunto e leia este livro, não é? Desafie ele a ler este evangelho, conhecer mais sobre o Cristo, o Filho de Deus, e que a gente possa cada vez mais fazer como disse Pedro, né? Crescer, prosseguir nesse conhecimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que a aula de vocês seja abençoadora, enriquecedora, e que Deus fale através da palavra a cada um dos seus alunos. E eu queria aproveitar que João está conosco nessa participação especial e pedir para que ele fizesse a oração de encerramento, apresentando aí os nossos professores, alunos, todos que estarão também assistindo este vídeo, ao qual mandamos um abraço a todos aqui da capital, do interior do estado, do Brasil e também do mundo todinho, porque através da internet aí a palavra vai sendo levada para os 4 cantos do globo terrestre. Amém, amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que passamos aqui reunidos. Senhor, acredito que tenha sido de grande valia esse momento aqui que nós tivemos. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha agir sobre a vida de cada professor, Senhor, dando cada vez mais da tua graça, que eles venham cada vez mais crescer no conhecimento também, e que o Senhor dê cada vez mais estratégias para que eles saibam trabalhar com jovens, com os juvenis, com os adolescentes, que aquilo que o Senhor precisa falar com eles, aquilo que o Senhor quer falar com eles, que seja passado da melhor forma e que os corações dele, Pai, sejam uma boa terra, assim como vem descrito no livro de Marcos, e receba essa semente, e um vai ali plantar, outro vai regar, mas o Senhor é que vai dar o crescimento. E que a gente venha ver esses frutos das nossas aulas, me abençoando cada professor, cada aluno que faz parte dessa EBD. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. A paz do Senhor Milka, a paz do Senhor João, a paz do Senhor Pai, a todos. Senhor. Pai, Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus.